Bom, boa tarde, senhora Vanessa Tixerani de Camargo. Tibixerani. Tibixerani. Boa tarde. Senhora Vanessa, nesse processo aqui, o Ministério Público está acusando o senhor Paulo Cupertino Matias de, no dia 9 de junho de 2019, por volta de umas 2 horas da tarde, no bairro da Pedreira, nessa comarca, de ter matado 3 pessoas, o senhor João Alcino, a senhora Miriam Selma e o senhor Rafael Henrique, mediante disparos de arma de fogo. E também acusando o senhor Vanderlei Antunes Ribeiro e o senhor Eduardo José Machado de terem ajudado o senhor Paulo Cupertino a se subtrair da ação da atividade da autoridade policial. Eu queria que a senhora dissesse para a gente o que a senhora se lembra, o que a senhora sabe desse caso, lembrando que a senhora não pode mentir sob pena de crime de falso testemunho, tá bom? Correto. Por favor, então. Alguma pergunta específica? Tudo que a senhora pudesse lembrar em relação ao fato, que tenha referência ao fato, por favor. E depois eu vou passar a palavra para o MP e para a defesa, e eles vão te fazer algumas perguntas específicas. Mas primeiro eu queria saber o que a senhora lembra globalmente falando, genericamente falando, sobre o fato. Globalmente, genericamente. Bom, primeiramente, são quase 5 anos, né? Eu tento esquecer isso diariamente, mas ninguém permite, né? O dia dos fatos era o dia seguinte à festa junina, né? Do colégio que meu filho estudava. Minha filha tinha, sim, encontrado o Rafael lá. Eu imaginava que isso ia acontecer, porque eles se gostavam muito, muito, de fato. E eu estava conversando, no dia, no ocorrido, dia 9, estava conversando com a minha mãe. Como eu me refiro à pessoa que cometeu o ato? O réu. Ou o nome, se quiser chamar pelo nome, senão o réu. O réu. Eu também faço questão de esquecer o nome todos os dias. Pode chamar de réu. O réu sempre teve a chave da casa onde nós morávamos. E ele entrou. A minha filha, na verdade, eu estava conversando com a minha mãe, e a casa ela era um corredor, né? Corredor. Minha filha levantou, passou o banheiro. E nós tomamos banho, né? Comumente, era dentro do quarto deles, que era na parte do fundo da casa, na parte dos fundos da casa. E minha filha tinha tomado banho, eu estava conversando com a minha mãe ao telefone, e eu vi ela passar e eu conversando com a minha mãe no telefone, porque nós tínhamos uma questão familiar nossa, minha com a minha mãe e a minha irmã mais velha, né? E eu vi a minha filha passar, tomar banho, e falei, ela vai para a sala, porque a sala era na parte da frente, quarto dos fundos, o banheiro no quarto deles, o meu quarto do lado, aí a área externa, porque a casa era fantástica, não era nem um pouco insalubre. Corredor, uma copa, a cozinha americana e a sala. Falei, minha filha foi para a sala. E continuei conversando com a minha mãe, porque minha filha só foi para a sala. Na verdade, no dia anterior, quando ele... Na verdade, não é mentira. O dia anterior, quando eles se viram, eu acho que não foi o suficiente, né? E aquela chama de adolescente, né? Eu tinha 18 anos. Quem nunca teve 18 anos, né? E aí, imaginava que ela ia encontrar com ele. Ela simplesmente foi para lá. Eu continuei conversando com a minha mãe. Fui procurar minha filha, porque eu estava ao telefone dentro do meu quarto. Tinha uma TV dentro do meu quarto. Um tempo depois, eu não sei por quanto tempo fiquei conversando com a minha mãe, com o réu. Sempre teve a chave, acesso, porque era parede com parede ao estabelecimento. Ele entrou. Cadê a sua filha? Sempre se referiu assim, né? Eu não sei, ela estava na sala. Eu nunca me surpreendo, nunca me surpreendi com o fato dele entrar e sair corriqueiramente, né? Excessivo, como sempre. Pouco foi, né? Pouco, não sempre. Eu falei, não sei, cadê a sua filha? Quero saber onde está a sua filha. E aquilo, para mim hoje, de verdade,
todos os dias, fazendo questão, uma luta diária de tentar esquecer, provavelmente os fatos não vão ser idênticos com um depoimento, né, no mesmo dia, até porque quando você passa por uma tragédia, né, porque as pessoas traçam, né, de fato, como se fosse um evento, parece um circo para nós, no caso, né, quem viveu e conviveu com a presença, a situação da coisa. Mas aí, automaticamente, você sair da tragédia, ir para dentro de uma delegacia e ficar por 6 horas depondo, né? Como se eu, muito boa, como se eu fosse boa, né? Não tenho faculdade, estudei até o 2º grau, que eu engravidei da minha filha, do réu. Eu tenho prazer pelo conhecimento, então burra eu não sou. Eu sei que a técnica e tudo mais, aí troca, vem um, te dá um café, te dá um cigarro, não sei o quê, como se eu fosse cair em contradição. Não tem como você cair em contradição com uma situação dessa. Eu não precisava presenciar, né? Até porque, como eu me refiro ao senhor? Juiz mesmo. Juiz. Senhor juiz. Eu não posso falar, não posso. Eu não estou aqui para produzir, falar, ele é, não é. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu não estou aqui. Mas é estranho para mim, se eu tenho o poder da palavra e se eu posso falar à vontade, perfeito. É muito estranho uma pessoa negar veementemente, ter ser tão, eu tenho a palavra, mitomaníaco, ao ponto de falar e afirmar com tanta, né, firmeza de que não cometeu um crime, quando na porta da casa onde o corpo do Rafael estava, com um tiro na cabeça e vários outros pelo corpo, Dona Miriam na calçada, seu João Alcísio rolando pela rua, e o estabelecimento colado, parede com parede, uma câmera aqui, outra aqui. Desculpa, cara, é produção de prova contra si próprio, né? Contra si mesmo. Pode mentir, pode falar. Esse é o prazer do mitomaníaco. Ele mente ao ponto de acreditar na própria mentira. Tá bom. Deixa eu fazer o seguinte, dona Vanessa. Eu vou passar a palavra para o Ministério Público, eles têm algumas perguntas mais específicas. Aí, conforme a senhora for lembrando, só lembrando, essa água é sua. Se quiser uma pausa, realmente é difícil ter passado por isso. Precisando, tá bom? Obrigada, muito obrigada. A doutora Soraya tem a palavra. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, tudo bem? Nós agradecemos a sua presença, nós sabemos o quanto é difícil para você estar aqui, né? Quantas vezes já foi ouvida a respeito desses fatos, mas hoje será a última. Eu quero fazer umas perguntas para você da sua vida de antes do Paulo Cupertino. Com quantos anos você conheceu o Paulo? 17 para 18 anos. Você morava com seus pais? Como é que era a sua vida? Soraya, né? Eu sou promotora. Soraya. Eu chamo de Soraya. Pode me chamar de Soraya. Soraya. Desculpa, porque às vezes eu... É sempre difícil. Não, difícil todo dia. E os próximos também continuarão sendo, porque as coisas parecem que não acabam nunca. Mas estamos aqui para isso, né? Isso aqui é um processo para chegar num propósito. Doutora, pode ser? Me sinto mais confortável. Doutora Soraya, eu não acredito, de fato, não desrespeitando a senhora, doutora, que a minha vida anterior tem algo relacionado à minha convivência com o réu,
quase que eu pronunciei, que eu me prometi a minha vida inteira que eu não falo mais esse nome. Não tem, não tem conexão. Então, vamos lá. A senhora conheceu Paulo com 17 anos de idade. 18, tinha acabado de fazer 18 anos. E se conheceram aonde? No bar que ele era proprietário. Como é que foi essa aproximação? Ele Através de uma amiga que nós frequentávamos o bar. E foi dessa forma, por convivência. E ele, vocês no início já começaram a se relacionar? Ou teve um De forma nenhuma. Não, Ele não. teve um relacionamento? Claro, posso te passar sem problema nenhum. Eu estou com 44 anos. Espero chegar nos 45 do primeiro tempo, né? Se a vida permitir. Meu coração aguentar. Na época que eu tinha 18 anos, hoje em dia é tudo muito diferente, né? Eu tenho que tomar cuidado porque eu sou muito boca suja. Eu tenho que tomar cuidado com as minhas palavras. Eu tenho, de fato, que tomar cuidado com as minhas palavras. Na época era cogitar você para a pessoa. O que aconteceu de fato? Réu, na época, ele... Na época, não. Acho que por todo o tempo de convivência que tive com ele sempre foi muito visado. Ele era, né? Uma pessoa muito presente. Presencial, fala baixo, né? Eu acho super baixo. E... Mágico, gente. Eu tinha 18 anos, sabe? Trouxa. Tanto que estou aqui, né? Pagando um preço por algo que cometi pela inocência, pela burrice, pela falta de instrução, de repente, né? Talvez a pergunta anterior seja conveniente por isso. Em relação com a minha mãe, nunca foi melhores amigas, nunca fomos melhores amigas, mas nunca fomos inimigas também. Você namorava com a sua amiga? Sim, senhora. E aí, vou agitar. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito do difícil, do desafio. Isso aí é para minha vida inteira, não era só naquela época. Virou como se fosse um desafio, né? 18 anos, retardado, né? E no início do relacionamento, ele contou para você que ele tinha uma família, que ele era Sim, não, ele não tinha uma família. Ele era amasiado. Como eu me refiro à outra parte? companheiro. A companheira, amasiado. Há uns 5 anos. Muito difícil ficar lembrando de datas, mas não tem uma memória ruim, mas também não está maravilhosa. E uma frase que eu jamais vou me esquecer. Amasiado com fé, casado é. Ele passou para mim. Aí virou desafio, porque é aquela coisa de convivência, né? Ah, não. Estamos aqui hoje. Ele disse isso para a senhora, amasiado é, casado. Amasiado com fé, casado é. Ele dizia isso para a senhora. E depois que iniciaram o relacionamento, ele prometia para a senhora que ia se separar dessa companheira, que ia constituir vida com você? Não, no começo não. No começo não. Na verdade, nunca fiz promessa. Não, nunca fiz promessa, não. Nunca formalizava. Prometia, mas nunca cumpriu. Nunca cumpriu. Tá, mas ele chegava a prometer. Depois de muitos anos. Quantos? Mais ou menos. Já tinha Isabela? Já tinha. Já. Vocês, nesse período, quantos anos mesmo que a senhora disse que se relacionou com ele? 22. 22 anos. Nesses 22 anos, vocês chegaram a morar juntos? Ele dormia ali na sua casa? Como... Ele cometia os lapsos, né? Por conveniência. Quando ele queria, por conveniência, mas nunca morou comigo. Nunca chegaram a morar? Nunca morou comigo. Assim que iniciou o relacionamento, a senhora morava ainda com a sua mãe? Sim. Tá.
E permaneceu lá com ela até em que época, mais ou menos? Já tinha a Isabela? Já Ou tinha... a Clara saiu de casa para... Não, eu já tinha a Isabela. Aí, depois que eu tive o meu filho, por favor, não pronuncie o nome dele, por gentileza. Que eu tenho que culpá-lo, blindá-lo da melhor forma possível, porque ele não merece. Só o fato, isso aqui é só um adendo, tá? Só o fato dele, na época, com 12 anos, 13 anos, eu não lembro se era 12 ou 13, ter sido o alicerce, tanto meu quanto da minha filha, principalmente meu, ele não merece passar por isso. Clara Camargo? Obrigada. Quando eu tive o Tadeu, o meu filho, por favor, desconsidere. Quando eu tive meu filho, já estava em planos de ter uma casa, de sair e viver minha vida para não morar mais, né? Porque mais Mas ela ainda morava com sua mãe, até o seu filho nascer. até o meu filho nascer. Quando eu saí da casa da minha mãe com o meu filho, ele estava com um mês e meio de morar em determinado local, uma casa que tinha acabado de ser construída, alugada. E a promessa era essa, né? Agora a gente fica junto. Ai de mim, se não tivesse feito uma laqueadura, porque senão eu estava com mais uns. Nessa época a senhora trabalhava? Trabalhei minha vida inteira, na verdade, trabalhei minha vida inteira. Depois que eu tive a minha filha, por um tempo eu trabalhei. Na época, bingo, né? Casa de jogos, não tinha problema, não era contravenção, nada disso. Trabalhei a minha vida inteira, na verdade. Nunca fui bancada, não sei como é a forma. A senhora contou, daquele juiz, que o Paulo sempre foi muito agressivo com a senhora. Essa agressividade dele começou quando? Já no início do relacionamento ou em época mais recente? Preciso tomar cuidado com as minhas palavras, pode parecer que eu esteja sendo ignorante, não quero. Não, de forma nenhuma. Nós não estamos aqui porque o réu é uma pessoa dócil, né? Não pergunte datas específicas quando começou, porque é muito difícil de falar. Sim, mas mais no início do relacionamento, no início do relacionamento. Não. Ele sempre foi uma pessoa imponente, presente. Meu é meu, O que a senhora quer dizer com isso? o meu é meu. É. Sempre, claro, que nós estávamos juntos e, né, eu com 18 anos, 19 anos, com 20 anos, eu era jovem, então tinha assédio. Então, se eu quisesse sair do relacionamento, mas eu não tinha esse interesse na época, porque eu era apaixonada. Fui muito apaixonada por ele. Muito. Não posso falar o contrário disso. Sonhei muito em ter uma vida com a pessoa. Ninguém fica 22 anos com uma pessoa, no caso, não estou dizendo que os 22 anos de amor, né? Mas ninguém fica 22 anos com uma pessoa e você viveu 22 anos de sofrimento. Por um bom tempo, a gente se dava bem. Mas ela vai degringolando ao ponto de que da minha parte havia cobrança, vamos ficar juntos, e nunca acontecia. A Isabela nos contou, quando ela foi vida para a juíza, que quando ela era criança ainda, ela se recordava de agressões praticadas contra a senhora.
isso acontecia? Sim. E como é que eram essas agressões? Ele batia? Eu sei que é difícil para a senhora falar, dona Vanessa, mas nós precisamos saber. Agressão física é agressão física. É agressão física. Mas ele chegava a quebrar objetos, ele chegava a machucar a senhora de forma mais violenta, com marcas, ferimentos. Sim. A senhora poderia nos descrever porque foram vários. Inúmeros. Inúmeros. E por quais motivos? Por muitas vezes. É muito normal, né? A gente buscar refúgio. A vida, né? Principalmente quando você não tem escapatória. Eu bebia muito. 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 Era a forma que eu encontrava. Era um escape. Minha válvula de escape. Mas você não quer encontrar, né? Pessoa chapada, louca. E não era pouco, era muito mesmo. Esconder garrafa. N situações. E isso não estava. Queria o quê? Uma pessoa, uma princesa dentro de casa. Cama, mesa e banho. Faz promessa, não cumpre. Desilusão, apanha. O que quer? É o quê? Olha, eu já ia falar palavrão. Engolir borboletas e evacuar unicórnios. Como? Tem como. E a senhora, em alguma época, tentou se separar dele, e tocar sua vida de outra forma, se relacionar com outra pessoa? Sim. Não deu certo. Por quê? Eu jamais permitiria. Foi atrás até o último segundo. Mas ele ia atrás da senhora? A senhora podia contar um pouco pra gente? Perseguia a senhora? Como é que era? Eu não faço questão de lembrar desse momento. Eu me reservo o direito. Quando a senhora disse que não tinha escapatória, o porquê? Ele nunca quis perder. Nunca. Ele já chegou a ser agressivo com sua mãe, com seus parentes? Sim. A senhora podia nos contar um episódio, pelo menos? Não. Não quero envolver a minha família. Não menciono a minha família. Me abstenho desse direito. Alguma vez ele chegou a usar a sua mãe para fazer a senhora voltar para ele? Sim. Sim? Com uma agressão? Sim. Com uma ameaça? Sim. A senhora alguma vez chegou a registrar o boletim de ocorrência dessas agressões? Deu continuidade? Não. Por quê? Porque foi ameaçado. A senhora morava nessa casa, os fatos ocorreram já há algum tempo? Como? A senhora e a sua família moravam nesta casa onde os fatos ocorreram já há algum tempo? Sim, bastante tempo. Bastante tempo. Era de verdade também, professora, uma das razões das quais eu também já estava no limite da estafa mental, psicológica, cansaço, porque não sei se isso era mãe,
Mas você manter os seus filhos num ambiente insalubre, né? O que seria esse ambiente Insalubre? Claro, Claro, sem problema nenhum. Posso descrever com riqueza de detalhes. Eu quero ouvir com riqueza de detalhes. Ratos, mofo. Precisa de mais? Barato, uma casa velha, antiga, de 1900, batatinha. Enquanto a família original, vamos colocar dessa forma, vivia bem, super bem. Alguma vez ele chegou a ameaçar a senhora com arma? Sim. Mais de uma vez? Sim. Quanto, a senhora sabe dizer quanto tempo ele tinha essa arma? Não. Não, nunca participei da violência dele. Ele sempre andava armado? Não posso dizer. Isso daí é uma questão que eu não posso afirmar. Depois que a senhora saiu de casa e foi primeiro morar numa casa de aluguel, depois estava morando nesse imóvel, as agressões continuavam? Sim. Que era a época que eu mais bebia. Era a época que eu mais bebia. Ele chegava a acordar a senhora para que não trabalhasse? Não. Porque na época a senhora disse que não estava trabalhando. Não, mas um bom tempo eu trabalhei. Eu trabalhei minha vida inteira. Uma época, não trabalhei. Por um tempo não trabalhei, mas por questão também teve interferência recorrente da parte do réu. Então ele interferia para que a senhora não trabalhasse. Algumas vezes, né? Não sei dizer, a senhora, doutora. Hoje, para mim, eu não falo, repito, todos os dias eu não faço questão de lembrar de nenhum detalhe, mas é muito difícil. E agora, nesse último mês, está sendo inevitável. Muito doloroso. Muito doloroso. Não desejo isso para ninguém. Fala a senhora como esposa, como companheira, Para quem? para as pessoas, para a senhora pergunta mesmo. Não, vou me chamar de esposa. Para quem Mas a relação dele era pública com a senhora? para quem era conveniente e conivente a ele. Porque nessas brigas que tinha, dizia que a senhora era amante dele, desculpa a senhora desculpa. Pode falar palavrão, deixar uma palavra que a senhora era uma puta? Por favor, pode formalizar a frase e eu respondo. Se durante essas brigas que vocês tinham, ele chegava a dizer que a senhora era amante, que era a amante? Não. Não. Ele se dirigia a senhora com palavras ofensivas? Não. No dia a dia? Sim. Quando brigavam? No momento de briga? Não. Porque não existia palavra, existia punho. E essa violência era só contra a senhora ou também contra os filhos? Mas contra... Não diariamente, tá? Posso dizer com propriedade que o réu é uma pessoa misógina. Mulher pode falar, pode dizer, pode afirmar, realmente, pode ter o pensamento, falar, mas mulher tem que esquentar a barriga no fogão e esfriar no tanque, de preferência descalça e grávida, né?
O termo é um jargão, mas Ele chegava para verbalizar isso. não, a misoginia ela é identificável. Você sabe, tem uma pessoa misógina ou não. Mas com a minha filha, sim, agressivo. Misógino, eles nunca se deram bem, tá? Não. Gestos de amor era uma coisa assim muito. Seria, sabe, tipo aquele abraço. Aquele abraço, a gente sabe o que é um abraço de amor, um abraço. Não, eu nunca vi. Essa possessividade que ele tinha em relação à senhora, ele também tinha em relação à Isabela? Não era possessividade não afetiva. É só de. É meu. O mundo já. Homem, não é porque homem, não generalizando, homens, peço desculpa para quem não é misógino, por favor, mas é só um poder, né? Poder. E homem, também não posso generalizar, mas homem, sabe como o homem pensa, né? Então, ele tinha receio de como a filha poderia vir a ser tratada por outro homem. E creio que mais por. Como é que fala? Como é a palavra? Delimitar território. Só isso. Por afeto, não. Por afeto, amor. Dentro de casa, quem dava as cartas era eu. Quando estava presente, né? Que a mãe sempre fui eu. Mas ele ia frequentemente à sua casa, tinha, como é que era a rotina? Do lado do estabelecimento. O dia inteiro. Mãe que sai. A Isabela, ela contou que ela não tinha vida social. Ele não permitia que ela saísse, que tivesse amigos. Como é que era isso? Exatamente assim. Tudo é raro, muito raro. Muito raro, muito raro. Muito raro. Os amigos e amigas iam na sua casa. Poucas vezes, uma amiga que ela tinha. E amigo, gente, para adolescente é adolescente. Claro que eles trocam, cada pessoa tem a sua personalidade, né? Tinha o jeito dela, na cabeça do réu, provavelmente, ai, o termo, vai te arrastar para podre. Ridículo, mas fazer o quê? Ela ia às festas, Com muita luta. luta sua. Tinha que levar e buscar. Horário contado. Liberdade nunca teve. A minha filha nunca teve liberdade. Ela estava com quantos anos, Chameca? Beiramos 18. Né? Pelo que vocês estão dizendo aqui, tanto ela como a senhora não tinham liberdade. Não é, você, Isabela? A senhora também não tinha. Nem vós. Não, não é. Eu não tinha isso só. Mas eu nunca bati a favor. Eu nunca baixei a crista. Nunca baixei a minha crista. Mas chega uma hora que você cansa, né? Você cansa de. Tanto que eu perdi a minha vaidade, eu perdi mil coisas. Minha vaidade foi por água abaixo. Eu dei uma entrevista somente para uma emissora bem. Nossa, Belas Paulo.
para um jornalista também, que nós sabemos também, faz só um comparativo. Tem imagens. Faz um comparativo daquela mulher e dessa aqui hoje. Ela era uma mulher sem brilho no olhar. Oi? Aquela de antes era uma mulher sem vida, sem brilho no olhar, que dizia que sua vida não importava mais. Não, hoje também não importa. Não, hoje também não importa. Por quê? Porque, repito, é uma luta diária para tentar esquecer. E ninguém permite. Ninguém permite. A vida alheia parece, sabe o que, doutora? Que é, principalmente quando é relacionado a uma tragédia igual a nossa, então, nossa, é como se fosse propriedade minha. Isso não é propriedade minha. Eu não fiz, minha filha não fez, meu filho não fez, mas tudo é associado a gente. Nossa vida. A Isabela, antes de conhecer o Rafael, ela já tinha namorado? Não que eu soubesse. Não que eu soubesse. A senhora sabe como é que se deu a aproximação dela com o Rafael? Aí sempre foi muito através de rede social. De rede social, e foi muito inocente. Foi muito inocente. E é isso. Não sei se virá alguma pergunta relacionada ao Rafael, mas foi muito inocente. Foi rede social. E ela contou para a senhora quando começou a namorar? Ela veio conversar com a senhora? Quando eu comecei a desconfiar que ela estava namorando, mas também foi tudo muito cru, né? Como assim, muito cru? Cru, muito pouco. Eles não se encontravam, aí isso? Era muito raro. Creio eu que era muito raro, né? E a relação deles não foi extensa. Era namoro de adolescentes. Mais pela rede social do que efetivamente em encontros pessoais. Sim, sim. Ela não saía para ir ao shopping, ao cinema, a uma festa, para passar. Não. Mas por quê? Porque não podia. Era da escola para casa, da casa para escola. Se alguém ia buscar na escola? Não, por um tempo, até um determinado tempo, né? Quando ela não tinha relacionamento com nenhum menino e tal. E até uma determinada idade também, se necessário, né? E chega a idade que já tem uma mocinha, já pode vir de condução, transporte público. Ela chegou a pedir para a senhora para ajudar, né, ela com o Rafael, para poder sair, para conversar com o pai. E eu falava, espera, calma, conhecendo pela convivência. Porque a senhora sabia que não ia aceitar. Não ia. Mas a senhora chegou a ter alguma conversa com ele, dizer, olha, ela só tem 18 anos, o menino é bom. Tentativas muito sensíveis, sabe? Caminhos. Ela está gostando de uma pessoa. Não, ela tem que estudar, ela tem. Isso aí ele nunca falou. Ao contrário, ela tem que terminar de estudar. Gente, vamos lá. Quem nunca teve 17, 15, 16, 17 anos? Quem nunca se apaixonou? Poxa, com 17 anos. Gente, com 17 anos hoje, tem mãe de 3 filhos com 17 anos. A senhora tinha contato com o Rafael? Muito poucas vezes tive. Mas reprovação nenhuma. Menino espetacular. Família boa. Pai e mãe maravilhosos. Nada que eu reprovasse. Eu, por mim, não só como uma moça que já teve 17, 18 anos, mas, nossa,
quantos, né? Naquela época, a idade que ele tinha, não fazia nada da vida, sabe? Totalmente desviado. Não, uma pessoa familiar, excelente. Não tem nada que desabonasse. E chegava alguma vez nesse tempo que eles ficaram juntos, e o Rafael chegou a conversar com a senhora para pedir, para tentar falar com o Paulo, para conversar, e se apresentar, dizer que ele era de uma família boa, um rapaz bom. Não precisava. Ele nem precisaria. Sim, ele não precisaria, mas ele chegou a ter essa conversa com a senhora. Algumas vezes eu conversei com ele até no telefone. Doutora, aí vai do feeling, sentimento de cada um, né? Eu, como mãe, a gente tem um instinto protetor, protetivo, né? A gente sabe quando a pessoa não presta. Eu ia orientar minha filha e falar, não, eu nunca estimulei, mas nunca proibi também. E não é justo. Repito, falando como mulher, né? Mulher para mulher, quem nunca teve 15, 16, 17 anos? A coisa mais triste para quem já amou alguma vez na vida, você ficar longe da pessoa que você gosta. Por quê fazer isso? Ainda mais com a minha filha. E a senhora via a Isabela triste, a Isabela sofrendo por causa dessa situação. Muito. Ela vinha conversar com a senhora, porque ela não teve essa idade. Aí a gente Você sabe conversa quando seu com filho ela. está feliz e quando seu filho está triste. Você sabe identificar os motivos. É que nem uma criança quando está chorando. Você sabe quando ela está com a fralda suja, quando é dor, quando é manha. Eu estava sofrendo. Estava sofrendo. E ela também pedia para a senhora, poxa, me ajuda, conversa com o Paulo, não tem nada demais. Nunca neguei. Mas você dá murro em ponta de faca? Não. Dentro do que a senhora tinha de recursos, a senhora tentava Podia, eu fazia. fazer. Se ela chegava a facilitar algum encontro deles. Como? A senhora chegava, como mãe, a facilitar algum encontro deles, sem que o Paulo soubesse. Sim. Na medida do que era possível. Uma vez, posso detalhar. Tem um momento específico. Existe um momento bem específico. O aniversário dele. Do Rafael. Sim. 9 de julho, né? 9 de julho. É um feriado, né? Eu peguei meu filho e inventei. Precisava levar ele no posto de saúde. Fiquei, acho que umas 4 horas com meu filho sentado dentro do posto de saúde, sem nada para fazer. Para minha filha poder estar no aniversário do Rafael. O Paulo, ele sabia, porque a senhora disse que conversou com ele, mas ele não queria nem saber muito da história, não queria ouvir. Nunca. Ele chegou a saber que a Isabela estava namorando? De fato. Alguma vez ele tomou o celular dela para impedir que ela conversasse com o Rafael? Sim. A senhora poderia nos contar esse episódio? Ele tomou porque ele sabia que ela estava se relacionando com o Rafael. E ela ficou quanto tempo sem celular? Eu não consigo. Mas foi pouco tempo? Não, foi bastante tempo. E quando ele soube, ela continuou saindo aos poucos, né, que ela saía, ela já não saía muito, né? Mas ele chegou a aprender, ela acreditar, falou, não vai mais sair. Ela não estava estudando na época, né? Não, era a época do final do ano. Não,
mas ela não estava totalmente privada, porque eu emprestava o meu celular. Ah, ela conseguia falar Eu através. emprestava. Essa situação. Você vai ver seu filho sofrer. Vai pelo menos falar com a pessoa. E eu fazia. Não me arrependo. Não me arrependo. Nem um minuto. O Paulo não tinha conhecimento disso. Não, porque senão eu não estava aqui. A senhora também tinha medo dele. Não. Tá cansada. Você já apanha tanto, você vira saco de pancada. Eu falo, ó, uma hora eu vou apanhar de novo, vou apanhar de novo. Dizer se nessa ocasião que Paulo tomou o celular da Isabela, ele chegou a pedir para ela colocar a senha no aparelho, que ele queria ver o que tinha lá, Claro. pegou conversas dela com o Rafael. Sim. Aconteceu isso. Sim. E ele chegou a agredi-la nesse dia? Não. Depende da forma, perdão, da forma que se encara uma agressão. Porque para mim, agressão verbal é agressão. E teve agressão. Opressão é agressão. Física, não. Naquela noite que antecedeu os fatos, a senhora sabe dizer se a Isabela ela encontrou o Rafael? Claro. Como é que foi esse encontro? Fazia algum tempo que eles não se viam. Quase um. Quase um ano sem se ver. Isso foi por conta das conversas que o Paulo pegou no celular Ele dela. pegou. Como que ele ia pegar uma conversa se ele não sabe falar inglês? Rafael era professor de inglês. Eu ensinei a minha filha a falar inglês desde pequena. Eles conversavam em inglês. Então, não tinha nada demais. Nada. Mas foi por conta deste episódio, de ele saber que a Isabela estava se relacionando, né? E que ela não saía mais e ficou tanto tempo assim. O arreio ficou mais puxado. E na noite anterior eles se encontraram. Sim. Eu imaginava que isso ia acontecer. Esse encontro? Sim, imaginava, claro. Uma festa em que pessoas poderiam frequentar, ele não teria como não entrar ali. Ia acontecer. A senhora sabia disso? Imaginava e eu não privei. O Paulo, ele foi a essa festa? Nunca foi em reunião. Eu ia perguntar, ele não ia às festas de escola? Em festa, reunião, nada. Nem quando eles Nada. eram crianças? Nada. Nada. E nessa noite ela foi à festa com a senhora, com quem mais? Com seu filho, é isso? E voltaram todos juntos? Essa parte. Eu já imaginava que eles iam se encontrar. Não privei. O que eu fiz? A gente tem um faro, né? Então, para preservá-los, e não, até quando tá fazendo coisa errada, a gente não precisa nem correr, a gente cai na mão. Eu não estava fazendo nada de errado. Como eu imaginava que eles iam se encontrar, a festa era do colégio que meu filho estudava na parte da manhã e meu filho estudava na outra à tarde. E era a festa do colégio que meu filho estudava, então era uma coisa que era super aberta. Tinha uma seletividade, mas era aberto. Enfim, como eu imaginava, isso
sabia que minha filha ia estar lá com ele, ficaram do lado de dentro. Literalmente, eu passei o tempo todo do lado de fora. Para evitar que o pai chegasse e encontrasse. Surpresa. Artista gosta de surpreender. Você conhece, né? Ele gostava de surpreender, assim, você. Mas eu não ia correr o risco, ainda principalmente numa situação dessa. Tá? E a senhora tinha medo que ele fizesse o quê, se ele surpreendesse os dois juntos? Alguém passar vergonha, né? Minha filha, fazer mal a alguém. Passava pela sua cabeça que ele pudesse ter uma reação agressiva contra o rapaz, ou mesmo contra essa Pessoa, não importa se fosse contra ele ou contra minha filha, mas naquele momento especificamente contra minha filha. Paulo, ele ficou sabendo desse encontro depois? Depois Dos fatos. E a senhora disse aqui que no dia seguinte, de manhã, o Paulo chegou em casa. A rotina dele era um domingo, né? Ele ia lá todos os domingos. Qual que era a rotina dele? nessa sequência, não, todos os dias. Todos os dias. E ele tinha um horário ali para chegar? Não especificamente. Não era uma coisa categórica, não. E ele chega e pergunta: cadê a tua filha? Não é a nossa filha. Nunca falou nossa, nunca ouvi nossa. Nunca ouvi nossa. Nunca. Sua filha. Nunca. A senhora não sabia que a Isabela tinha saído. Não, eu estava no quarto conversando com a minha mãe no celular. E quando ele passa a perguntar pela Isabela, qual foi a sua atitude? Eu me surpreendi porque eu achava que ela estava lá na frente, na parte da frente da casa. E aí liga para sua filha, só que ela tinha largado o telefone dentro de casa. Não pensei não, ela não queria. Ela tinha largado o telefone ou ela não atendeu as ligações? Não, ela não atendeu. Ela não atendeu. Quem largou o telefone em casa foi o Rafael. Porque ele saiu desesperado para encontrar com ela e deixou o telefone em casa. E ele viu a senhora ligando para a Isabela? O Paulo viu a senhora ligando para a Isabela? E a senhora disse o quê para ele? Ele saiu, voltou. Cadê a sua filha? Ele chegou a sair com o seu filho? Depois saiu com ele. Saiu de carro? A senhora lembra qual era o carro que ele tinha na época? Era um vermelho, eu não sei a marca. Vermelho. Carro vermelho. Tá. Ele costumava, quando ele estava na sua casa, parar o carro ali na frente? Às vezes sim. Não era uma coisa que, tipo, tinha uma precisão. Mas ele tinha chegado ali naquele momento. Sim, mas eu estava lá na parte de trás, né? Mas aí depois ele saiu com seu filho. Sim. E voltou. Sim. Tá. Aí eu não sei. Mas sabe se ele parou o carro lá onde estava parado esse carro? Não vi. Ele foi com o seu filho aonde? Pelo relato do meu filho, foram até uma padaria, acho que depois na feira, alguma coisa assim, não me lembro especificamente. Foi nesse meio tempo entre ele sair e voltar que a senhora ligou para a Isabela? Continuando, insistentemente. E não atendia. Ah. Mas por que tinha essa sua preocupação, essa sua urgência em saber dela, já que era um domingo, 2 horas da tarde, qualquer problema de uma menina sair para dar uma volta? Porque ela não podia sair para lugar nenhum. Mas nem para dar uma volta na praça, no bar? Não. Para tomar um sorvete, na esquina de comer um açaí? E quando ele voltou, a senhora já tinha tentado falar com a Isabela? Já. Tá. Ela não atendeu,
E a senhora disse que ligou para o Rafael. E também não atendeu, é isso? Não, porque ele saiu na urgência de encontrar minha filha. O Paulo estava em casa? Sim. Nesse momento, o Paulo, a senhora sabe dizer se o Paulo ainda estava em casa? Já tinha saído. Porque como que eu vou falar com uma pessoa que eu tô, vamos usar os termos, né, de hoje em dia, né? O dicionário maternal, né, materno, tá passando pano, né? Saber que eu tenho o telefone do Rafael. Ele não sabia. Claro que não. Não estaria. A senhora começou a ficar com medo ali de não encontrar a Isabela, de não conseguir falar com ela? Claro. Que sobrasse, poderia sobrar ali para a senhora? Não, isso daí, indiferentemente para mim, isso daí, se acontecesse ou não, ia ser uma variável. Uma variável. A preocupação era minha filha. Nossa filha. E o Rafael tinha esquecido o telefone em casa e alguém atendeu essa ligação? A mãe dele. A senhora conhecia a mãe dele? Já tinha conversado ainda aqui pelo telefone? Primeira vez. Primeira vez. A senhora disse para a mãe dele? Eu me lembro que eu questionei, eu falei, por favor, Rafael, ele saiu daqui desesperado. Eu lembro que ela contou exatamente como foi ocorrido. Ele tinha saído desesperado. A senhora falou, olha, o pai está atrás dela, eu não sei Sim, onde ela sim. está, ele está me cobrando, está perguntando. Exatamente. Aí ela se propôs, não, eu vou pegar o meu marido e a gente vai atrás dele e a gente vai até aí, que foi na intenção de bom coração. E ela, eu me lembro, meu filho é um bom rapaz. Ela disse para a senhora, para que isso tudo? É porque meu filho é um bom rapaz. Vanessa, depois desta ligação, a mãe do Rafael, a Miriam, ela chegou a mandar uma mensagem para a senhora ou fez algum telefonema dizendo, olha, Isabela está com o Rafael e nós vamos levá-la aí? Não, ela tinha já se comprometido pela ligação. Ela já tinha avisado Não. que a senhora queria levá-la. A senhora chegou a dizer, não, não traz não, pede para ela voltar sozinha com medo de pudesse acontecer alguma Eu coisa. falei, não, só pede para ela vir para casa. Só isso. Porque o pai dela ia estar esperando. Mas não imaginando que fosse... Não foi um desfecho, né? Ter uma tragédia. Mas só queria que minha filha voltasse para casa. Nisso, o Paulo chega. Ele chegou e ela chegou logo depois com eles. Antes de ela chegar, a senhora falou, ó, consegui conversar com a Isabela, ela já está voltando, ou Não. trazê-la. Não avisei nada. Provavelmente, não lembro detalhe, riqueza de detalhes, não me perdoa. Quando já tem que esquecer, se Deus quiser, um dia vai esquecer. Mas riqueza de detalhes, não. A senhora sabia que eles estavam vindo com ela. Não. Ela tinha dito que faria isso. Eu falei, não, por favor, só pede para minha filha vir para casa. Só isso. Só que eu acredito, doutora, acho que até pelo que a ânsia, né, do Rafael também de resolver isso, eu acho que teve a insistência, vamos acabar e vamos resolver isso de uma vez, né? E quando eles chegaram, a senhora estava em que cômodo da casa? A senhora presenciou a chegada deles lá na residência? Escutou o carro chegando, viu? Quando eles chegaram? Eu morava, a porta de casa era na rua. Tinha uma garagem, não tinha um portão, era na rua. Qualquer carro que passar,
Como você vai imaginar? A senhora estava na sala, então. Não consigo me recordar especificamente. Os gritos, eu consigo recordar o chão. Eu escutava o portão, eu escutei o portão bater, puxar a minha filha, que eu sei que puxou para dentro. A discussão do Rafael se impôs perante ao réu. Mas a senhora presenciou isso? Então, eu quero que a senhora me conte. Por que não chegou a ver? A senhora ficou com medo? Saiu de perto, você não quer ver. Você não quer ver uma discussão, você não quer nada. O que eu acreditava do fundo do meu coração, que de repente, né, a pessoa poderia entender que chegou com o pai e com a mãe, porque até então você encostou o carro, puxou minha filha, tem 3 pessoas mais a minha filha, então a senhora chegou na boa intenção. A senhora viu que ali estavam o Rafael e os pais dele? As vozes. A Isabela diz que a Miriam ainda perguntou ao Paulo: você que é o pai dela? A senhora ouviu isso? Não me peça a riqueza de detalhes nesse nível. Indifere. Perdão se eu estiver sendo grosseira. Só porque a senhora diz ouvir gritos. Gritos, discussão. Gritos do quê? Você vai determinar gritos do quê? Você consegue discernir quando pessoas estão gritando todas juntas? Todas juntas. E depois desses gritos, o que a senhora ouve? Minha filha correndo para dentro. Muito. Insuficiente, né? Para dizimar uma família. Depois dos tiros, a senhora sai? Casa? Até porque minha filha vai acudir o Rafael, gritando, desesperada. Dona Miriam caída do lado, gemendo, agonizando. São João rolando rua abaixo. Você vai tentar acudir as pessoas. E o Paulo, ele estava lá? Não. Perdão. Não. Depois disso, o Paulo tentou fazer contato com a senhora? Nunca. A Isabela, ela costumava andar com estreitamento? A senhora mencionou algo assim na audiência. Não, não é que ela não dava com os peitos. Ela tinha? O Rafael, acho que deu para ela. Coisa de, né, de proteção, ó, para se proteger, mas que ela andava com isso, não. Mas ela tinha estreitamento. Tinha, porque foi o Rafael que deu. Depois do ocorrido, a senhora conversou com a Isabela ou não teve essa oportunidade? Porque vocês se distanciaram. 3 meses, eu fiquei 45 dias, não, 3 meses quase, sem ver minha filha. Gratidão à mídia, gratidão à hipocrisia, gratidão a pessoas gostarem, né,
de ver o famoso termo circo pegar fogo. Na época ela chegou a culpar a senhora? Até hoje. Até hoje, nos momentos assim, tão frágeis, todo mundo acha que, ó, não, porque você mudou, porque a sua fisionomia mudou, porque você está diferente, ah, não, porque você está montada na grana. Ah, não, eu trabalho todos os dias, ralo pra caramba, muito. Ela também. É que quando você volta a ver, as pessoas preferem ver você no limbo, né? Se você estiver sofrendo com cara de vítima, aí sim, não, você não precisa ver. Preciso, porque eu tenho outro filho também. Tenho minha filha, eu tenho meu filho. Nós temos um ao outro, mas a gente se perde toda vez que isso acontece. E hoje atualmente, vocês conseguiram se reaproximar? Não faça uma pergunta dessa. Porque a resposta está bem específica, está bem óbvia. Toda vez que a gente tem que viver o mesmo inferno, claro que a gente se distancia. O Paulo chegou a dizer para a senhora, alguma vez, que a família do Rafael era uma família de pedófilos? Ah! Eu vou ter que economizar aqui, viu? Porque é difícil. Eu queria muito me expressar da maneira que eu bem gostaria. Porque é tão ridículo isso. Isso é justificativa, né? Muito fácil. Você acusar o próximo para justificar a sua falha. Que já começa errado daí. Já continua errado daí. Porque a câmera, crime, prova contra si mesmo. E aí você querer acusar uma família, frequentadores de igreja. Fizeram frequentadores de igreja? Sim, frequentadores de igreja. Pais de um menino bom. Desculpa, assim. Tem umas perguntas que eu vou me recusar a responder, de fato, porque é tão óbvio que está me sufocando. A senhora tinha a chave do estabelecimento de tal, do comércio? Não. Ele tinha câmeras de segurança neste comércio, inclusive algumas voltadas para a sua casa? Duas. Duas para a sua casa. Não, o portão que pegava literalmente a porta da casa. A senhora sabe dizer quem tinha as chaves de lá, dentro do comércio? Só ele, né? Ele, obviamente. O irmão dele tinha? Não me faça perguntas difíceis, porque só se passava a chave de uma mão para outra. Eu não sei disso. Depois dos fatos, alguns dias depois, a Polícia Civil foi fazer uma diligência lá e constatou que o aparelho de DVR que gravava as imagens dessa câmera tinham sido levados às pressas. A senhora sabe quem levou? Provavelmente o irmão do réu. O Joel? Sim. O carro Montana também foi retirado de lá. Não me faça perguntas, não sei. Não tenho nenhum tipo de relação e nenhum tipo de conhecimento das coisas que ele fazia. A senhora não tem nenhuma relação com a família do Paulo, com as irmãs, com as cunhadas? Que cunhadas? Eu não tenho relação familiar. Nem consanguínea, nada. A minha filha é minha filha, o meu filho é meu filho. A Isabela tinha contato com as irmãs? Ia à casa da avó? Não, na verdade, tem muita mentira, né? Tem muita coisa. Alguma prima dela frequentava a sua casa? Era próxima da Isabela? Não, minha filha não tem relação com a família do réu. A minha filha não tem relação com a família do réu. É só o DNA que está ali, a genética, e acabou. Mas nada, nada. Nem com os irmãos? Não. Não. Tá bom, eu estou satisfeita. Doutor Fernando. Desculpe, doutora. Eu não falo. Tá bom. Doutor Fernando, doutor Fernando, não? Satisfeito?
Doutor Alexander. Ai, Deus. Doutor, só vou pedir para o doutor falar no microfone para que possa ser ouvido. Obrigado. Vê se tem que ligar. Isso. Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Vou fazer algumas perguntas. Primeiramente, agradeço a presença da senhora. Vou ser breve, objetivo. Se você puder me responder, desde já, eu agradeço. Pois não. No dia dos fatos, quando o Cupertino chegou à casa da senhora, perguntando onde estava a sua filha, quanto tempo ele permaneceu ali até a chegada, ainda que aproximadamente até a chegada de Rafael? Não consigo. Não consegue precisar? Não consigo precisar. Certo, perfeito. Quando ele conversou com a senhora percebeu se ele estava armado ou não? Não. Quando a senhora fala que ouviu os disparos, em que local da casa a senhora se encontrava? Já disse que não me recordo. Já disse. Sim, tá. Pode responder, por favor. Não me recordo especificamente, porque não tem como você precisar exatamente. Eu estou na cozinha, estou na copa, estou no corredor. A casa era um corredor. Mas estava no interior. Dentro da casa. E a filha da senhora que se encontrava? Quando ouviu os disparos, Sim, senhora. ela tinha sido puxada para dentro. A senhora chegou a relatar no seu depoimento? É só afastar um pouquinho, por E favor. assim, não, já afastei. A Obrigado. senhora chegou a relatar no depoimento agora e por suposições que tinha agressão do Cupertino, com a senhora, com a família da senhora. Alguém da família da senhora e a senhora própria chegou a confeccionar um ou mais boletim de ocorrência? Um. Somente a senhora ou os parentes da senhora? Somente eu. Eu que eu me recordo. Não sei se as outras pessoas que ele chegou... Tá tendo retorno aqui? Tá. De qualquer maneira, a senhora é a mais próxima da câmera, então, mesmo que o microfone não perfeito. capte tão bem, no vídeo vai ficar bom. Pessoas das quais da minha família ele já agrediu, não sei se produziram algum tipo. Só se não me disseram, mas creio que não, porque não teve continuidade. Certo. Referente ao trabalho dele, que a senhora falou, conheceu ele no bar, etc. e tal. Há quanto tempo ele trabalhou nesse bar? Desculpa. Quanto tempo ele tinha, quanto tempo ele trabalhou, são coisas que eu nunca me apeguei a saber. Se depois ele foi no comércio de autopeça. Não, ele teve outros empreendimentos. Outro tipo de trabalho. Eu não participava dessas coisas tão particulares. Nesse comércio, onde foram retiradas supostamente as câmeras, etc. e tal, a senhora tinha ciência se alguém tinha a chave? Fora ele, o irmão dele? Ele chegou a relatar para a senhora? Quem tinha a chave do estabelecimento dele, exatamente, sempre teve um caseiro. E ele morava na parte de trás, que acho que até hoje ele mora lá. Provavelmente ele teria a chave, que é a pessoa que cuidava da parte de trás da casa, porque ele tinha a criação de galinha, essas questões. Agora, quem era o empoderado da chave? Esse rapaz que era o caseiro... Rapaz não, é um senhor de idade. Senhor de idade que era o caseiro, a Polícia Civil teve contato com ele, a senhora presenciou? Não sei dizer. Não sabe dizer? Não. O Cupertino, ele levava sua filha, chegou a levar sua filha em algum evento da escola, passeios? Não. A senhora, no depoimento em juízo, perante o juiz, a senhora falou de bebidas, que a senhora utilizava bebidas. Sim. Utiliza ainda? Aleatoriamente. Bebeu hoje? Não. Tá bom. Obrigado, excelência. Fico à disposição. Obrigado, dona Vanessa. Doutor Mário. Sem pergunta, doutor Vitor. Mais alguns doutores vão perguntar ou posso só chamar o Mário Vitor? Pode ser? Tá bom. Então, Vanessa, eu agradeço. Senhores jurados, alguma pergunta? Não?
Então, senhora Vanessa, eu agradeço bastante a presença e o depoimento da senhora. A senhora está dispensada. Uma boa tarde, tá bom?